temos considerado nas exposições do segundo livro de Crônicas o rei Asa. Já consideramos os capítulos 12, 13, 14 e 15 e finalizaremos hoje o capítulo 16 de 2 Crônicas, onde finalizaremos também nossos estudos sobre Asa. Asa, como temos visto, começou muito bem, foi muito bem, mas terminou muito mal. Por quê? Porque ele começou confiando, ele começou buscando, ele começou submetendo-se a Deus e fazendo o que era bom e reto aos olhos do Senhor. No entanto, Deus lhe deu, por conta disso, 35 anos de paz. E ele desfrutou do descanso do Senhor. Mas ele foi provado. E quando foi provado numa guerra, ele confiou. E porque confiou, Deus lhe deu a vitória. Bem, após essa vitória, 25 anos se passaram e ele acomodou-se, ele relaxou, ele parou de buscar, ele parou de se aproximar, ele parou de fortalecer a sua fé. E aí veio uma segunda prova. E 25 anos depois, ele fracassou, ele foi reprovado. Quando uma nova guerra, quando uma nova ameaça veio contra ele, ele roubou o templo do Senhor, ele tirou aquilo que pertencia a Deus, os tesouros do templo, para comprar a ajuda do rei da Síria. E por isso, o profeta enviado pelo Senhor deixou claro que a razão da sua futura derrota para a Síria seria o fato de que outrora ele confiara em Deus e Deus lhe dera a vitória, mas agora ele deixara de confiar e passou a confiar no homem e nas alianças humanas. Por quê? Porque a sua fé enfraqueceu. Então, o Senhor disse, através do profeta, porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte, para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Procedeste loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Que palavra maravilhosa de Deus! Deus procura, os olhos do Senhor passam por toda a terra. Deus é onisciente. Na linguagem figurada, é como se Deus estivesse passando seus olhos e ele estivesse procurando. Assim como você pode ir para uma janela e você pode fazer uma panorâmica com os seus olhos procurando alguém ou algo especificamente. E Deus está passando os seus olhos por toda a terra, à procura do quê? De quem? Para quê? Para que ele se mostre forte. Para quem? Para com aquele cujo coração é íntegro para com ele. Deus está procurando em toda a terra. Seus olhos estão passando. Ele está procurando um homem, uma mulher, cujo coração seja íntegro para com ele. Coração íntegro é um coração inteiro, não é um coração partido, quebrado. Imagine algo que está inteiro, esta caneca, ela está inteira, ela é íntegra no sentido de completa inteira, mas ela cai, ela quebra, e ela está toda em pedaços. Ora, Deus quer homens e mulheres cujos corações sejam íntegros, totalmente deles. Certa vez uma esposa me disse: pastor, o meu coração é do meu marido, é totalmente dele. Não tenho olhos, não tenho interesse, não tenho desejo para nenhum outro homem. O meu coração é todo dele, é íntegro, é inteiro, é dele. Mas o dele não é inteiro, não é íntegro, não é total para comigo, porque aquele homem tinha o seu coração dividido entre ela e outra pessoa. Deus quer
encontrar sobre a face da terra, não importa o lugar, um homem, uma mulher, cujo coração seja inteiro, que Deus diga: o coração dele é meu, o coração dela é meu. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Embora pecador, embora as Escrituras deixem claro que houve um momento da sua vida que ele pecou grave e vergonhosamente para com Deus, mas o coração de Davi era todo do Senhor. Nunca houve no coração de Davi espaço para idolatria. Não houve, o contrário de Salomão. O coração de Salomão não foi íntegro para com o Senhor. Por isso ele admitiu a existência de outros deuses, a construção de templos, e ele então desviou. O seu coração era um coração partido, dividido entre o Senhor e outras divindades. Deus quer homens e mulheres cujos corações sejam totalmente dele. E quando ele encontra um homem, uma mulher assim, ele se mostra forte, para que ele se mostre forte para com esse homem e essa mulher, cujo coração é, diz o texto bíblico, íntegro para com ele. Deus é onipotente. Deus quer manifestar seu poder. Ele quer mostrar a sua força, a suprema grandeza do seu poder. Mas para quem? Para aquele cujo coração é totalmente dele. Deus, se eu disser para minha esposa, meu coração é seu, ela poderá acreditar nas minhas palavras. Mas como ela não tem o poder de penetrar na minha mente, como ela não tem o poder de conhecer o meu coração, ela não sabe se isso é 100% verdadeiro ou não. Mas Deus não. Deus sabe, Deus nos sonda. Ele nos conhece. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, Ele sabe do que pensamos, conhece o nosso sentar, o nosso deitar, o nosso levantar. Nós não somos uma interrogação para Deus. Deus sabe se o meu coração é todo dele e somente dele, e que eu jamais irei dividir o meu coração com quem quer que seja. Por isso Jesus, ele nunca proibiu que nós amemos esposa, esposo, intensamente, filhos e filhas, mas ele proibiu que amemos igual a ele, porque ele sabe que quando você ama alguém tanto quanto ele, você ficará dividido. Mas ele exigiu amor integral, ele exigiu amor maior, ele exigiu que você e eu o amemos acima de tudo e de todos, a ponto de ser uma pessoa que você muito ama, e você ama de verdade, mas essa pessoa quer que você faça aquilo o que Deus reprova, então você fica fiel a Deus e não com aquela pessoa. Isso prova que você ama mais ao Senhor Jesus Cristo do que a qualquer outra pessoa. Então Deus exige amor total, adoração total, que o nosso coração seja dele. E quando ele encontra um homem, uma mulher, cujo coração é dele, Deus se mostra forte. Ele revela o poder, a força dele na vida dessa pessoa e através da vida dessa pessoa. Se você quer ver o poder de Deus se manifestar na sua vida, que o seu coração não seja dividido entre Jesus e entidades, entre Jesus e santos, entre Jesus e pastores e apóstolos. Não, que você ame o Senhor Jesus, que você ame a verdade dele. Não é Jesus e a ideologia A, B ou C, que é incompatível com os valores e as doutrinas de Cristo. É Cristo e somente Cristo. Para aquele cujo coração é todo dele, ele mostrará o seu poder. E Asa teve o seu coração dividido. O coração de Asa não era integralmente do Senhor. Por isso, o Senhor diz: agiste, procedeste loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Asa, que no passado
ouvir as mensagens de Deus através dos profetas e obedecia, sabe como ele reagiu agora diante da palavra do Senhor, pela instrumentalidade do profeta? Ele ficou indignado contra o profeta. Veja bem, e o lançou na prisão. Sabe por quê? O texto diz que ele ficou enfurecido contra ele. Por quê? Porque ele falou a verdade. É por isso que tem igrejas que gostam de pastores e tem muita gente hoje que vai atrás daqueles que dizem o que as pessoas querem ouvir. O cliente tem razão, então diga o que o cliente quer ouvir. Mas a missão do profeta é pregar a verdade, o evangelho, como está revelado nas escrituras sagradas, sem adicionar, sem subtrair, com fidelidade. Mas quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, isso gera uma reação de fúria contra a verdade de Deus proclamada pela instrumentalidade do profeta, do pastor. E Asa ficou assim enfurecido, porque ele disse o que Asa não queria ouvir. Será que você é esse tipo de pessoa que procura pastores, tem predileção por profetisas, pastoras, apóstolos, gente que diz o que afaga o teu ego, defende doutrinas que vêm ao encontro dos teus projetos pessoais e particulares e egoístas? Ou você procura realmente pregadores da palavra? O que você quer ouvir, Deus ou o homem? Asa, ele reagiu desse modo, e diz a Bíblia que ele também maltratou, oprimiu alguns do povo nessa mesma época. Ele que fora um bom rei, agora passa a maltratar o seu povo. Sabe como Asa terminou? Diz o texto bíblico que no 39º ano do seu reinado, Asa foi acometido de uma enfermidade dos pés. Não é descrito, não é esclarecido que tipo de enfermidade, mas diz o texto bíblico, 2 Crônicas 16, verso 12, que a enfermidade dele era muito grave. E diz o texto que ele não buscou o Senhor nem mesmo na enfermidade. Vejam, alguém que começou bem, muito bem, buscando a Deus, confiando em Deus, se submetendo a Deus, fazendo pacto com Deus, aliança com Deus de todo o coração, 36 anos de paz, de bênçãos, mas ele enfraqueceu na fé, parou de confiar, desobedeceu. Quando repreendido, ao invés de se humilhar e se arrepender e pedir perdão, ele se revolta, se enfurece, prende o profeta, maltrata o povo, fica doente. E mesmo acometido de uma grave enfermidade, o texto sagrado diz que nem mesmo na enfermidade ele buscou ao Senhor. Nem mesmo. O estado de rebelião, de afastamento, de esfriamento dele foi tal que nem mesmo no mais profundo sofrimento na sua própria carne, ele se quebrantou na presença de Deus. Sabe o que ele fez? Ele buscou os médicos. Médicos aqui não são como médicos hoje. Médicos hoje estudam medicina, é ciência. Os médicos daquela época eram encantadores, não é? Eram pessoas que buscavam o mundo espiritual, que faziam ritos, buscavam ajuda no mundo espiritual para obter cura. Eram aqueles curandeiros com ajuda sobrenatural do mundo espiritual reprovado por Deus, que é o mundo de trevas, que hoje muita gente está procurando. Vejo a que ponto um homem de fé chegou. Isso devia fazer com que eu e você tremêssemos, porque você pode começar bem e terminar mal, começar crendo, buscando e terminar abandonando a fé, abandonando o Senhor na incredulidade e mesmo no sofrimento não quebrantar. Que tragédia! Eu sou pastor há 39 anos pela misericórdia e bondade de Deus. Já acompanhei muita gente.
Já vi muita gente começar bem e ir muito bem na fé e na vida e terminar mal, muito mal, inclusive pastores. Por isso, fortaleça sua fé. O fato de estar vivendo na época das vacas gordas, um bom momento da vida, não arrefeça. Busque, se alimente, se fortaleça, vigie, ore, não dê brecha, não dê margem, não dê espaço na sua vida. A acomodação, você pode dizer, eu não estou fazendo nada demais. Então você falta um culto domingo, falta o outro, quando vê, você já não tem mais prazer de ir para o culto, você já não ora mais, já não lê mais a palavra como outrora, e isso vai gerando enfraquecimento, e aí vem as duras provas da vida. E quando elas chegam, você se arrebenta. Por quê? Porque você não consegue mais confiar em Deus, porque aquele momento, nas provas e testes, a nossa fé, ela é exigida. É como alguém que corre 10 quilômetros e ele para de correr e de se exercitar. Um dia ele precisa correr 100 metros, nem 100 metros ele corre. Então, para quem corria 10 quilômetros por dia, agora não corre 100 metros, por quê? Porque anos comendo, engordando, vida sedentária, perdeu o preparo e o condicionamento físico. É o que acontece também na vida espiritual. Asa começou bem e terminou tragicamente. Eu peço a Deus que você entenda a necessidade de nutrir a sua alma com a palavra de Deus, com a oração, com o jejum, a comunhão no corpo de Cristo, a adoração, lançando mão de todos os meios da graça de Deus para permanecer de pé. Não é? Aquele que permanece na videira é alimentado pela videira e produz frutos para a glória de Deus. Faça assim, cuide da sua vida espiritual, para que você não amargue tragédias na sua vida. Eu oro e eu peço para que Deus te abençoe rica e abundantemente.